Olá, turma, aqui quem fala é a professora e psicóloga Daniele Kleis. E o tema da nossa aula de hoje, ele é muito interessante porque ele faz uma reflexão em cima de um assunto do nosso cotidiano, né? Nós vamos falar hoje sobre essa crise de valores ou valores em crise. Mas afinal, será que a nossa sociedade está passando por uma crise de valores? No sentido de um mal-estar moral? Ou ela está simplesmente vivendo um período de transição, durante o qual podemos dizer que os valores estão se transformando? Então, nós vamos trabalhar hoje em cima disso. Podemos dizer, então, que nós estamos vivendo um divórcio entre a ciência e a moral? Na sociedade de hoje, a gente vive aí uma crise que afeta as relações, tanto familiares quanto profissionais de forma geral. Nós iremos, durante essa aula, refletir sobre temas como indignação, virtudes morais, solidariedade, empatia, civismo, cota nas universidades, aquelas políticas públicas governamentais, a formação da moral, os valores sociais e até mesmo a questão moral dentro da escola. Mas, afinal, o que são crises de valores? Definir crise de valores é algo muito complexo, muito amplo, né? E para isso, eu acho que o mais importante é primeiro nós começarmos a entender o que vem ser valores. Como a gente viu isso na aula anterior, o valor é algo análogo, né? A moral está ligada à questão moral, que é algo criado por uma sociedade ou por um grupo com o objetivo de explicar de forma mais geral a questão das orientações do caminho a serem seguidos, para ter aquele convívio de grupos sem os conflitos interpessoais. Então, uma crise de valores seriam justamente os conflitos criados dentro dessas regras de valores que acabam sendo fruto da manipulação da moral. No mundo contemporâneo, muito dos valores que foram passados de geração para geração estão se perdendo. E nós percebemos que no meio da sociedade os valores acabam sendo invertidos, onde o que é certo e errado se confunde, onde as pessoas acabaram desenvolvendo a capacidade de aceitar o errado como certo ou simplesmente omitir a perceber isso, e a reagir diante de tais fatos. Acabou se transformando isso numa grande normalidade, A gente percebe isso na aceitação, nesse caso, acaba favorecendo, mais para contribuir com a questão da ética ficar cada vez mais deturpada, do conjunto de valores e princípios através do qual decidimos entre o que queremos, o que devemos e o que podemos fazer. Mas, na realidade, o mais triste diante dessa inversão de valores dos dias atuais é que ninguém mais faz as perguntas básicas para discutir o que é certo e errado, que é aquilo que a gente viu lá no vídeo do Mário Cortella, que repete aquela frase: eu quero, mas será que eu posso? Eu devo? As consequências negativas dessa inversão de valores dos dias a dias. Então, a gente vê que isso acaba começando pela base da nossa sociedade, que é o lar e a escola. Então, nesse slide aí, a gente pode ver que essa sociedade moderna ela acaba fazendo uma inversão de valores, sendo a principal dessas distorção de valores ligadas às expressões egoístas do indivíduo. Eu quero saber o que é importante para mim, o que eu vou ganhar com isso. Na verdade, que essa inversão de valores ela vai muito além do ambiente familiar escolar.
ela está impregnada, ela está inserida dentro do seio mesmo da nossa sociedade. E o pior, que os indivíduos que perderam esses valores familiares, eles acabam desconhecendo o que são os princípios, a ética, a moral, a noção do que é ser humano. E eles acabam tomando realmente o errado como certo. E aí eu trago para vocês até essa imagem aí de como as coisas vão sendo distorcidas, né? A gente vê que antigamente nas escolas a culpa era do aluno ter tirado nota baixa. Hoje não. A culpa é do professor, né? Por que eu reprovei? Por que eu tirei nota baixa? Outro exemplo disso, nós vemos lá na época da apuração do carnaval, lá em São Paulo, né? Aquele povo provocando tumulto, roubando nota, rasgando nota. A gente vê claramente ali que o indivíduo ele não consegue discernir o que é uma diversão de um tumulto. E eles acham que para ganhar e levar vantagem vale qualquer coisa, né? Não sabem realmente o que é esse sentido de competição. Adentrando agora um pouquinho nesse mercado de trabalho, né? A gente percebe da necessidade de precisar se repensar nas relações do trabalho e nas condições desse trabalhador. Então, as regras que gerem as relações entre trabalhadores e empregados são determinantes para esse funcionamento dentro do mercado do trabalho. Elas devem ser claras e de fácil compreensão, para que tanto as empresas quanto os trabalhadores saibam com segurança os seus direitos e deveres trabalhistas. Além disso, as normas devem ser modernas, flexíveis, passíveis de negociação entre empresas e empregadores. A gente já passou daquele tempo do trabalho escravo, pelo menos na teoria, né? Regras que atendem a esses critérios, eles reduzem os conflitos e aumentam a segurança jurídica das empresas e, claro, dos próprios trabalhadores. As relações de trabalho com menos conflito, elas geram o aumento da produtividade, a eficiência na produção e, logicamente, o ganho da economia. Então, com essa humanização, todos acabam ganhando. Bom, gente, de forma aí bem resumida, né, a gente pode concluir que a educação em valores humanos, ela constitui um fator de relevante importância na formação e no desenvolvimento moral de qualquer pessoa, uma vez que ela prepara para a vida e para a convivência em sociedade. Desta forma, é a responsabilidade da família, da escola, da sociedade como um todo, a formação e orientação dos indivíduos rumo a uma educação que se baseia em atitudes carregadas de amor, respeito ao próximo, honestidade, compreensão, entre vários outros valores que se tendem a promover o bem-estar consigo mesmo e com os outros. A educação em valores humanos, ela deve promover a capacidade de discernimento das pessoas e conscientizá-los da importância das suas escolhas. Logo, a educação, ela consolida os valores e as virtudes já existentes nos indivíduos e ela incentiva a superação de erros e de defeitos. Então é isso, eu espero que tenha sido compreensivo. Até a próxima!